nosso amigo, o Espírito Santo. E eu estarei falando nesse tema, nesse título, porém com a ênfase no dia de Pentecostes. Hoje é comemorado o dia de Pentecostes, 50 anos, 50 dias, melhor dizendo, depois da Páscoa. Os textos que eu quero ler com vocês está em Lucas capítulo 24, versículo 49, onde Jesus disse o seguinte: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Nós vemos aqui nesse texto, Jesus já está para ser assunto ao céu. Ele já morreu, ele já ressuscitou, ele está agora na despedida para ser assunto ao céu, e quando depois ele enviaria o Espírito Santo. E quando ele está para se despedir, ele diz o seguinte: fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Por que ele diz isso? Porque os discípulos estavam com um sentimento de despedida. E agora? O Senhor andou todo esse tempo com a gente, quem agora estará com a gente? Jesus está dizendo o seguinte: fiquem então em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. No mesmo contexto Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: vocês agora fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Por quê? Vocês vão receber o poder. A palavra poder aqui, no grego, é dunamis. Essa palavra dunamis, aqui que Jesus está falando, ele dá origem a uma palavra que você conhece, eu também: dinamite, dínamo, dinâmico. Então, essa palavra dunamis no grego significa um poder explosivo. E ele está dizendo: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, não é você, não sou eu que temos poder. Eu não tenho poder, nem você. E todo o poder que nós precisamos para fazer a obra de Deus vem dele. Então ele está dizendo: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Aí ele diz o seguinte: e vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha aqui no grego é marturel, que dá origem a uma palavra chamada, que você e eu nós conhecemos, mártir, mártires. Então, testemunhar de Jesus é você ser um mártir de Jesus. Em que sentido? Naquela época, quando o Império Romano perseguia, quando as pessoas eram perseguidas por serem cristãos, eles morriam dando testemunho, falando de Jesus. Mártir, eles eram testemunhas de Jesus até a morte. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz o seguinte: vocês então serão testemunhas onde? Jerusalém, na sua cidade, na sua casa, na Judeia, aos arredores da nossa casa, da nossa cidade, mas também Samaria, até um pouco mais longe, e até os confins da terra. Logo, receber o Espírito Santo é por uma grande razão. O maior motivo é você testemunhar de Jesus. Não é por uma outra coisa em primeiro lugar. A vinda do Espírito Santo na nossa vida é para a gente testemunhar de Jesus, dar um bom testemunho de Jesus. E eles, então, deveriam de ficar na cidade, deveriam de esperar a vinda do Espírito Santo para que eles testemunhassem. Aí você vê lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eu estive nesse lugar. Segundo a história, tanto eu como a Silvani, nós fomos juntos num culto nesse lugar. No dia de Pentecostes. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Umas 120 e poucas pessoas estavam nesse lugar. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo.
Ouvindo-se este som, ajuntou-se toda a multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos, maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. Tanto os judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar das maravilhas de Deus na nossa própria língua. Que dia foi que aconteceu a vinda do Espírito Santo? No dia de Pentecostes. Nesse dia a igreja foi inaugurada. Nesse dia, oficialmente, a igreja foi inaugurada. No dia de Pentecostes, provavelmente ali na casa de João Marcos, no cenáculo. Aí você fala: por que no dia de Pentecostes? Aí, põe o gráfico lá, filho. Então, por que no dia de Pentecostes? Pelo seguinte, presta atenção comigo. O Antigo Testamento, desde o primeiro versículo do Antigo Testamento até o último versículo da Bíblia, desde o primeiro versículo em Gênesis até o último versículo da Bíblia, tudo aponta para uma pessoa: Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Todos os versículos, tudo que é narrado na Bíblia aponta para uma pessoa: Jesus. Todos os rituais, se você pega aquilo que está escrito no Antigo Testamento, depois você vai lá, ali nos rituais da religião judaica, tudo aponta para Jesus. Todos os cerimoniais, tudo aquilo que eles confeccionaram, tudo aquilo que eles construíram, todas as festas que Deus estabeleceu, tudo aponta para Jesus. Estão comigo? Estão entendendo? Muita atenção nesse momento. Tudo aponta para Jesus. Todos os rituais, as vestes sacerdotais, as cores da cobertura do tabernáculo, tudo aponta para Jesus. A peregrinação no deserto aponta para Jesus. As festas religiosas apontam para Jesus. Bom, de todas as festas religiosas e tudo aquilo que eles tinham que guardar, 7 eram as principais festas que eles guardavam. Eles observam até hoje. 7 são as festas. 7 festas eles comemoravam na primavera. Melhor, algumas festas eles comemoravam na primavera, não as 7. A primeira parte era na primavera. Quais eram as festas que eles observavam na primavera? Primeiro, a Páscoa. Até hoje, a Páscoa é observada na primavera deles, lá. Agora, a Páscoa, para eles, no Antigo Testamento, ela comemora a libertação do Egito. Quando é que foi estabelecida a Páscoa? Quando o povo foi liberto da escravidão no Egito. Em que eles pegaram o cordeiro, sacrificaram, tudo aquilo, a história que a maior parte aqui sabe. Para nós, a Páscoa não é a libertação do Egito. Para nós, a Páscoa fala da morte de Jesus. Por quê? Porque Jesus morreu no dia da Páscoa judaica. No dia em que eles estavam lá em Jerusalém, no dia da comemoração da Páscoa judaica, no mesmo horário que o sacerdote, ele sacrificava o cordeiro lá no templo, Jesus estava morrendo lá na cruz. Deus, ele cronometrou a vida de Jesus dentro das festas judaicas. Quem está entendendo? Ele cronometrou, até no horário, até na mesma hora em que o sacerdote sacrificava o cordeirinho lá no templo em Jerusalém, Jesus estava morrendo lá na cruz. Tudo bem? Estão entendendo? Continua. Aí depois da Páscoa tem uma outra festa que eles comemoram que chama Pães Asmos, os pães sem fermento, que para os judeus são os pães sem fermento que era comido na fuga. Quando eles foram fugir do Egito, eles tinham que preparar o pão, não podia pôr fermento, e não deveria pôr fermento. Por quê? Porque simbolizava naquele momento
o pecado simbolizava o fermento, então o pão não podia ter fermento, naquela ocasião. Mas o que é para nós? O pão sem fermento. Para eles é a fuga do Egito. Para nós é o túmulo de Jesus. Na mesma hora em que eles estavam, no dia lá da morte de Jesus, comemorando os pães sem fermento, Jesus estava indo para o túmulo. E um parênteses aqui. Eu vi um historiador falando que até hoje em algumas famílias deles, não de cristãos, mas de judeus, no dia dos pães sem fermento, os pães ázimos, os pais fazem uma brincadeira com as crianças. Eles pegam um pedacinho do pão sem fermento e escondem pela casa. E as crianças brincam de achar os pedacinhos de pão sem fermento, escondendo debaixo das coisas. Quem é que foi para o túmulo? Jesus, que representando o quê? Uma vida santa. Ele é o pão vivo que desceu do céu, porém sem fermento, ou seja, sem pecado. Quem está entendendo? Tá? É bem resumido aqui. Passa, filho. Aí, logo depois, já Páscoa, algumas horas depois, pão sem fermento, e dali a pouco, as primícias. Porque eles comemoram as primícias? A primeira colheita de cevada, porque eles eram uma comunidade agrícola. Então, a comunidade, eles comemoravam os primeiros frutos da colheita. É a primícia, a primeira parte. Eles colhiam, separavam a primeira parte. E essa colheita que eles faziam, eles colhiam a primícia, ou seja, a primeira parte, em gratidão a Deus. Porém, nós vemos na Bíblia que Jesus, ele ressuscita justamente na festa das primícias. E quando ele ressuscita nas festas da primícia, o apóstolo Paulo diz que Jesus é a primícia dos que dormem. É a primeira pessoa a ressuscitar. Jesus. Vocês estão vendo como é que tudo aponta para Jesus? Aí você fala, pastor, nós podemos comemorar essas festas? Podemos, do ponto de vista de Jesus cristão. Não adianta eu comemorar a festa dos primeiros frutos sem mencionar que Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Nós vamos ressuscitar depois dele. Entenderam? Estão entendendo, gente? Aí vem 50 dias depois da Páscoa, vem uma festa chamada Pentecostes. A palavra Pentecostes vem do grego penta, 50, Pentecostes. Então, nós vemos que o Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Mas essa festa era uma festa da colheita do trigo, era uma festa forte, grande, em que comemorava uma grande colheita. Porque as primícias já foram. Agora, essa aqui é uma festa da colheita. Foi nesse dia, 50 dias depois da Páscoa, ao entrar no dia de Pentecostes, a igreja estava reunida. Lá em Jerusalém, Jerusalém estava cheia de gente. Pessoas peregrinavam para Jerusalém. Eles estavam na casa de João Marcos, provavelmente no cenáculo. Eu e Silvani, nós estivemos lá. Não era um lugar muito maior do que esse púlpito aqui, ó. Não era grande. E nós fomos lá, nesse local onde a igreja foi inaugurada, onde o Espírito Santo veio. Então nós vemos que nessa festa aponta para quê? Além de apontar para a ressurreição de Jesus, agora aponta para quê? Para a grande colheita de almas. Eles comemoram colheita física. Nós agora em Jesus, pelo Espírito Santo vindo, nós comemoramos o quê? Colheita de almas, de vidas. O Espírito Santo vem sobre a igreja para fazer com que essa colheita extraordinária aconteça. Por isso nós, até hoje, estamos na colheita. Nós estamos nessa fase aqui. Quem está entendendo, filhos? Estamos nessa fase. E a fase é, o Espírito Santo veio sobre a igreja. E quando ele veio sobre a igreja, de 120 e poucas pessoas, no mesmo dia, Pedro prega, 3.000 se convertem. 3.000 almas se entregam a Jesus. Então a grande colheita de almas já começa a acontecer na igreja. Quem está entendendo, gente? Tá, passa, filha. Aí, essa é a primeira parte. Essa primeira parte, as festas judaicas da primavera já se cumpriram. Já cumpriu. Nós estamos agora na era do Espírito Santo. Presta atenção. A Páscoa, a morte de Jesus, é uma vez. Acabou. A vinda do Espírito Santo, oficialmente, foi uma vez.
mas nós continuamos todos os dias precisando de um Pentecoste de Deus na nossa vida, da vinda do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, do poder de Deus soprando sobre nossas vidas, de um vento impetuoso nos impulsionando, da chama de fogo sobre nossa cabeça, mas dentro do nosso coração. Precisamos de ousadia, precisamos sair para fora das portas, para que o Espírito Santo continue através de nós, efetuando a colheita de almas. É isso que nós temos que entender. Aí vem a segunda fase, as festas de outono. As festas de outono, ela fala da segunda vinda de Jesus. As festas da primavera é a primeira vinda de Jesus, já se cumpriu. A segunda vinda de Jesus são simbolizadas nas festas de outono. Primeiro, trombetas. A festa de trombetas, que eles comemoram até hoje, eles tocam o chofar e convocam o povo para um arrependimento, um quebrantamento. Porém, para nós, ela vai se cumprir em Jesus quando a trombeta soar e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Fala da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, quando ele vem buscar a igreja. Eles tocavam a trombeta dizendo para o arrependimento. Para nós, essa festa se cumpre no arrebatamento da igreja. Paulo diz, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quem aqui vai participar dessa trombeta soando e a gente subindo com Jesus? Esse amém está meio fraquinho. Fala amém, agora aplauda. Vai lá, amém? Aí tem uma outra festa que eles falam, é o dia da expiação, ou seja, do arrependimento. Nesse dia, para muitos deles, é o dia mais importante do ano. É um dia de arrependimento, de choro. É um dia em que eles falam, nós precisamos nos arrepender dos pecados e assim por diante. Para nós, é o dia em que o Senhor Jesus vai ser reconhecido por Israel como Messias, porque eles não reconhecem Jesus como Cristo. E esse dia é um dia de grande choro, de grande quebrantamento. Vai ser na grande tribulação, quando Deus vai tratar de uma forma muito séria com toda a humanidade. Israel vai estar no meio. E chorarão como quem chora por um unigênito, diz a palavra. E nesse dia vai acontecer. E a última festa é tabernáculo. Nós estivemos em Israel quando nós fomos lá na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos eles comemoram lembrando dos 40 anos que eles peregrinaram no deserto. Então, por alguns dias, as famílias constroem tendas para fora de casa, no quintal de casa, e dormem lá. Eles vivem ali, nas tendas, não ficam dentro de casa. Uma parte, eles ficam fora de casa, para que eles se lembrem dos 40 anos que eles peregrinaram pelo deserto, dormindo em tendas. Festa dos tabernáculos. Eles comemoram isso, ponto. Nós podemos comemorar, mas lembrando o seguinte, que o nosso tabernáculo é celestial, que um dia nós vamos para o céu. Então a festa do tabernáculo se cumpre na igreja, em Jesus, quando Ele vier e nos levar para o tabernáculo celestial, e por toda a eternidade estaremos morando com Ele. Aplauda a Jesus por isso. Você se localizou sobre o Pentecostes? Agora, no Pentecostes, é o que nós estamos vivendo agora. O que aconteceu no Pentecostes? Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, se ouve um som como de um vento impetuoso. E as línguas, como de fogo, labaredas, pousam sobre a cabeça de cada um. E eles começam a falar numa outra língua, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, eles começaram a falar em línguas. Mas conforme eles falavam em línguas, as pessoas que estavam ali perto, o barulho foi tão grande que 120 e poucas pessoas chamou a atenção. As pessoas se achegaram e cada um de vários locais, de várias línguas, conforme a gente lê no texto, ouvia eles falando. Mas era como se eu falasse em línguas e alguém de Roma entendesse em latim, alguém árabe entendesse árabe, alguém grego entendesse em grego, e assim por diante. Então, eu falando, a tradução para cada um, de várias línguas diferentes, era simultânea. Cada um ouvia o mesmo falante
em várias línguas diferentes. Foi isso que aconteceu ali. Foi isso, e o Espírito Santo veio sobre a igreja. Mas por que ele veio sobre a igreja? Porque Jesus, um pouquinho antes, tinha chamado os discípulos, 12 homens, 11 agora. Judas não estava mais na equipe. Falou, gente, é o seguinte, vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Tá, pensa comigo, não tinha celular, não tinha internet, não tinha carro, avião, não tinha telefone, não tinha telégrafo, não tinha panfletagem, não tinha gráfica para panfletar. Como é que 12 homens recebem uma tarefa que hoje, para mim e para você, seria impossível? Não tinha jeito, gente. E Jesus falou, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações. Mas como? Como que eles podiam fazer isso? Se Jesus chega e fala para você, vai, e fala de Jesus para todo mundo, começa a falar, como? E hoje nós temos YouTube, nós temos Instagram, e outras coisas mais. Uma digitação sua, um vídeo seu pode alcançar o mundo inteiro, mas mesmo assim é difícil. E Jesus dá essa tarefa para eles. Além da questão do discipulado, eles precisavam de poder. E esse poder que eles precisavam, então no dia de Pentecostes vem. E esse poder, essa visitação do Espírito Santo, ainda está disponível para mim e para você. Então a primeira coisa que nós vemos que no dia de Pentecostes aconteceu foi revestimento de poder. Esse revestimento de poder que eles precisavam era uma blindagem com a armadura de Deus. Mas nós temos que nos lembrar de uma coisa, filhos. Eles estavam naquele lugar. Não era um lugar bonito. Se é aquele lugar, a história diz que aquele lugar, nós estivemos lá, eu e o Silvani, nós estivemos lá, não é bonito. O nosso piso é bem mais bonito do que aquele lá. Um lugar apertado. Não é bem iluminado. Esteticamente falando, não tinha. Para muitos, aquele lugar seria um buraco. A igreja nasceu ali. Isso representa o seguinte: Jesus, quando disse para eles, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Jesus não estava falando de uma nova estratégia. Jesus não estava falando de performance. Jesus não estava falando de diplomas. Jesus não estava falando de dinheiro. Jesus não estava falando de holofotes. Jesus não estava falando de poder mental. Jesus não estava falando nada disso. Jesus estava falando de uma pessoa, do Espírito Santo. Eles poderiam perguntar, Senhor, o Senhor vai dar o exército para nós? O Senhor vai pagar um bom salário para nós? O Senhor vai nos dar condições de deslocamento? O que o Senhor vai fazer por nós? Jesus não falou nada disso. Ele disse assim, vocês receberão poder ao descer sobre vós. E o poder que virá sobre vocês não é por causa de dinheiro, não é por causa de diploma, não é por causa de condições humanas, não é nada disso. Vocês vão receber poder porque uma pessoa eu vou enviar. Vai ser o Consolador. Muitas vezes nós estamos lutando como crentes velhos, conhecedores da palavra, experiências extraordinárias nós já tivemos com o Espírito Santo, e muitas vezes nós nos esquecemos. Antes de nós lançarmos mão da presença extraordinária do Espírito Santo, nós estamos lançando mão de artifícios, de argumentos, de conversas, de influências humanas. Mas eles foram visitados no lugar, e esse lugar que eles foram visitados não era bonito, não foi no palácio de Herodes, não foi lá no palácio do imperador romano, não foi na corte romana, não foi, eles foram visitados na casa de uma pessoa que abriu as portas, lugar simples. Isso nos lembra o seguinte: ele não visita quem se auto-empodera, ele não visita quem se auto-intitula, ele não visita quem se auto-argumenta para suas defesas de pecado.
Ele não visita. A unção de Deus não vem sobre corações orgulhosos. A unção de Deus não vem para pessoas que levantam o nariz. A unção de Deus não vem para quem argumenta sobre o pecado. Quando Jesus enviou o Espírito Santo naquele, entre aspas, buraco, era porque pessoas ali não buscavam holofote, mas buscavam a luz da glória de Deus. Eles não buscavam argumento, mas buscavam quebrantamento. Eles não estavam buscando poder de homens, mas eles estavam buscando a unção de Deus. Eles não estavam procurando performance humana, mas eles estavam procurando a visitação do Espírito Santo. E quando isso aconteceu, eles foram revestidos de poder. Ele não visita. A igreja, nós temos que entender que Ele não visita corações performáticos. Não atrai Ele, mas corações quebrantados. Ele não visita, não atrai Ele argumentos falhos humanos. Ele não visita, mas Ele visita confissões de pecado. Ele não visita se é moderno, se é ultrapassado, se é futurista, se não é futurista. Ele visita pessoas rendidas, entregues a um Deus a quem o tempo não vale nada, porque Ele é eterno. Ele visita, e esses corações, um pessoalzinho ali com medo, os judeus ameaçavam, os romanos estavam ameaçando, eles trancados, pessoas sem poder, sem dinheiro, de uma classe social talvez desprezada. Eles não eram ricos, mas a riqueza estava no quebrantamento. Eles não tinham força, mas a força deles estava na dependência. De repente, o Espírito Santo veio e os revestiu de poder, com a armadura, a blindagem do Espírito Santo de Deus. Nós temos que cair em si, filhos. Ele não visita quem luta na força do braço, mas quem luta com as armas da oração. Ele não visita quem impõe coisas a Ele, mas quem se rende a Ele. Existe um segredo e uma recompensa do secreto. Nós não podemos ter igrejas cheias de corações vazios. Nós não podemos, filho. Ele não visita igrejas cheias. Ele visita igrejas cheias de coração quebrantado. Ele não vai visitar uma igreja com muita luz somente, mas uma igreja que anseia nas trevas deste mundo a luz do Espírito Santo. Ele não visita pessoas que querem estar bem somente com pessoas, mas Ele visita pessoas que querem estar bem com Ele. Oh, irmãos, é isso que Ele quer visitar. Segunda coisa, poder para testemunhar. Põe o 2 aqui, filho. A igreja estava com medo, prostrada, trancada, mas estava com corações quebrantados, corações dependentes. Eles estavam com medo, provavelmente. Eles estavam receosos, provavelmente receosos, justamente das pessoas para quem eles tinham que testemunhar. Eles estavam trancados, talvez se escondendo, justamente das pessoas para quem eles tinham que pregar. Eles estavam se esquivando
justamente das pessoas para quem eles tinham que testemunhar do poder que eles sentiam que não tinham. Eles tinham que encarar as pessoas, portas afora, justamente as pessoas para quem eles tinham que mostrar um poder que eles não achavam que tinham. Então muitas vezes, eu e você, nós nos sentimos fracos, e quem disse que nós temos que nos sentir fortes? Em nós mesmos. Ele não vai empoderar quem se acha forte em si mesmo. Ele não vai dar ousadia quem bate no peito e diz: eu sou ousado. Ele não vai te levar a lugares altos se você já acha que está no pico, no topo. É justamente isso. Por isso, quando ele veio trazer poder para testemunhar, ser minhas testemunhas, ao descer o Espírito. Quando ele vier sobre você, não quando você se achar. Não quando você achar que você tem. Não quando você achar que você pode. Não quando você achar que você é o maioral. Mas é quando nós chegamos diante dele e diz: Senhor, eu não posso. Não tem como. Senhor, o Senhor falou para eu pregar? O pessoal está aí fora, estou morrendo de medo, estou com vergonha. Eu não tenho cara para sair essa porta aqui e falar para esse pessoal. Mas de repente o Espírito Santo veio. Veio por quê? Porque eles não se achavam. Veio por quê? Porque eles pediram. Veio por quê? Porque eles não se sentiam capazes. Veio por quê? Porque eles estavam trancados, não estavam batendo o peito. Veio por quê? Porque eles não diziam que não tinham holofote. Porque eles não tinham plataforma. Porque eles não tinham network. Todas essas coisas são importantes no nível humano. Mas qual é o network que nós temos que ter? Com o céu. E é justamente isso. Mas o que acontece? Quando eles recebem a ousadia para testemunhar, vem o testemunho de vitória sobre o pecado, vem o testemunho de uma nova vida em Cristo. Mas por quê? Porque eu não tenho condições de testemunhar. Senhor, tem pecado na minha vida que eu não consigo vencer. Eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de cobiçar, eu não consigo parar de condenar os outros, eu não consigo vencer a mágoa no meu coração. Ele não vem para corações cheios. Ele vem para corações vazios. Ele não vem para corações cheios de orgulho. Ele não manifesta para corações cheios de mágoa. Ele não vai manifestar para corações cheios de condenação. Ele não vai manifestar para corações cheios de si mesmo. Ele não vem para corações cheios de autopiedade. Ele vem para corações vazios, dependentes, quebrantados, desejosos. Corações trancados. Corações marcados de jejum, de oração. Corações experimentados na batalha da dependência diária do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo aqui. Ele vem para que nós tenhamos esse testemunho sobre o pecado. Mas ele vem também para que nós tenhamos um testemunho de uma nova vida em Cristo. Cada dia nós temos que levantar renovados, diferentes de ontem. E as pessoas têm que estranhar mesmo. Mas ele vem quando nós temos esses corações largados aos seus pés. Ele vem para quem se prostra, não para quem se levanta. Ele vem para quem reconhece, não para quem argumenta. Ele vem para quem perdoa, não para aquele quem condena. E eles estavam ali trancados. Senhor, Senhor, eu neguei. Como é que eu vou pregar? Senhor, eu duvidei. Eu falei que se eu não colocasse a mão nas suas feridas, eu não creria. Como que eu vou pregar? Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Como? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aí você se levanta.
porque você caiu diante dele. Ele mostra a glória dele no seu rosto, porque você colocou o rosto no chão. Ele enche o seu coração, porque você esvaziou. Ele enche você de coragem, porque você confessou o medo. Ele te dá força, porque você falou: Senhor, eu sou fraco. Ele te faz realizar um monte de coisa, porque você disse que sem Ele você não consegue fazer. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Quem precisa disso? Terceiro, ele veio no dia do Pentecostes e a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós só podemos encher daqui porque nós esvaziamos. Nós só podemos ser cheios quando nós reconhecemos que nada podemos. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É nele que nós somos tudo novo. Tudo novo se fará. Tudo novo se torna. Ele enche a nossa mão quando nós largamos de muitas coisas. Nós somos cheios do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós manifestamos o fruto do Espírito e os dons espirituais. Primeiro, nós somos blindados contra os ataques deste mundo, porque a realidade espiritual do mundo existe. Muitas vezes eu e você, nós esquecemos que Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo. Nós nos esquecemos muitas vezes que o apóstolo Paulo fala que Satanás é o Deus desse século. Eu e você muitas vezes levantamos nas nossas segundas-feiras para ir trabalhar, sem nos lembrarmos, nós atimarmos que Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Muitas vezes eu e você tentamos resolver problemas na nossa vida, nos esquecendo que o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, e que ele fala de um principado, ele fala de potestades, ele fala de hostes espirituais da maldade, e ele fala desse mundo tenebroso. Então nós temos a realidade espiritual da presença do Espírito Santo, só que nós sabemos que o apóstolo Paulo fala que a gente não pode ignorar as estratagemas, os ardis de Satanás. Mas quem é que nos conduz nessa vida de nós nos lembrarmos disso tudo? É o Espírito Santo de Deus, porque Ele nos conduz. Então quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo, Ele nos conduz como templos ambulantes, mas Ele nos conduz e nós nos movemos no mundo de trevas, porque o mundo jaz no maligno. Nós temos empoderamento por parte dele para vencermos o pecado. Nós temos os dons espirituais. Ele vai trazer a revelação de que existem as forças das trevas, de que o nosso inimigo está todos os dias ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Ele quer tragar você, ele quer tragar a mim, ele quer tragar a nossa família, ele quer tragar a nossa saúde, ele quer tragar as pessoas que nós amamos. Mas quem é que nos conduz em vitória? É o Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, na nossa vida não vai ter lugar para as trevas. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não deis lugar a Satanás, ao diabo. Porque se alguma área da sua vida não for cheia do Espírito Santo, aquele lugar está vazio. Cuidado, ocupe a sua casa. Ocupe a sua casa. Então, quando ele diz justamente essa manifestação do fruto do Espírito, a gente enche, nós manifestamos o fruto do Espírito, e ao mesmo tempo nós nos movemos no sobrenatural de Deus. Não se esqueça disso.
E muitas vezes a estratégia de Satanás, o que é? É através de pessoas, através de situações, através de sugestões. Que às vezes vem aqui, ó, um dos lugares que mais fuzila as setas inflamadas do diabo é aqui, ó. Aqui, ó. Começa com coisas irreais e parte para coisas irreais. E por fim, pode até ser para alucinações. Aqui. Por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Aplauda ao Senhor Jesus. E o último, a vinda do Espírito Santo, então, nos capacita a falar em outra língua, conforme o Espírito diz que nós podemos falar. Primeira delas, oração em línguas. Eu não vou entrar profundamente nesse assunto, pode ser para o outro dia. A oração em línguas. Uma das coisas importantes na nossa vida de oração é a oração chamada oração em línguas. A gente deve orar em línguas. Nós devemos orar em línguas. Daqui a alguns dias pode ser que a gente explique sobre a oração em línguas. E a oração em línguas, ela entra dentro daquilo que Paulo escrevendo aos Romanos diz. Muitas vezes nós não sabemos como orar, mas nós podemos orar com o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Oração em línguas. Muitas vezes a oração em línguas te leva a orar por coisas que você nem sabe que você está orando. E a importância é porque é uma oração direcionada pelo Espírito Santo e a gente atinge aquilo que Ele sabe e não o que nós sabemos. Mas também eu quero mudar um pouquinho. A vinda do Espírito Santo na nossa vida nos traz uma outra coisa, uma nova linguagem, conforme o Espírito Santo permitia. E eu quero aplicar nesse sentido. Quantos discursos nossos precisam ser mudados pelo Espírito Santo? Quantas coisas que nós falamos acerca dos problemas. O mesmo problema, há anos a gente discursa da mesma forma e nunca resolveu, sempre piora. Quantas vezes nós falamos das pessoas da mesma forma como a gente sempre fala, quando na verdade, o dia que eles vieram, receberam o Espírito Santo, o discurso deles provavelmente era de medo, passou a ser de coragem. Era de impotência e passou a ser de ousadia. Era na defesa, passou a ser no ataque, no bom sentido falando. Passou a ser de retração e passou a ser de promoção. Deixou de ser de retração, passou a ser de promoção. O que aconteceu com eles? Eles mudaram o discurso. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E um coração cheio do Espírito Santo não fará alguns discursos que nós fazemos. Uma vida cheia do Espírito Santo não falará determinadas frases que nós falamos. Por mais difíceis que seja. Porque muitas vezes a frase e aquilo que nós vamos discursar é baseado naquilo que nós estamos vendo. E o Espírito Santo vai direcionar a gente a discursar sobre aquilo que nós vemos do ponto de vista da fé. E não daquilo que nós estamos vendo. Porque a fé é discursar também. Baseado não naquilo que a gente vê ou sente, mas baseado naquilo que a gente crê. Preste atenção. Atenção. A fé, um discurso de fé, não é você declarar frases e palavras baseado no que você vê, mas é você declarar frases e palavras naquilo que você crê. Porque quando nós vemos e discursamos, nós confessamos aquilo que nós estamos vendo. Desgraça, falamos desgraça. Entenderam? Problemas, confessamos problemas. Mas a palavra diz que a fé não é por aquilo que a gente vê. Quantas vezes a pessoa fala assim, mas é isso mesmo que está acontecendo, por isso que eu estou falando. Mas quando nós discursamos pela fé, você fala, não baseado no que você está vendo, mas naquilo que você crê.
que Deus quer que seja. Nós precisamos mudar. Eu estava um dia aconselhando uma pessoa, um irmão, uma pessoa casada. Depois ele abriu o coração dele, falou várias coisas. Filhos, uma das coisas perigosas é você pegar prática no Evangelho. O Espírito Santo não se move em vidas que colocam a vida espiritual no automático. Não. O Espírito Santo não se move pela prática. Prática no sentido de experiência. Sabe quando você se torna experiente? Quando você conhece vários versículos da Bíblia. Quando você começa a ter experiência, então, até como você tem que mudar a voz para orar. Até a postura. Ele não vai se mover nisso. Porque ele não se move em casca. Ele se move por isso. E naquele dia, eu estava cansado. Eu tinha tido vários atendimentos naquele dia. Eu tinha resolvido algumas questões. E ele era o último. Ele abriu o coração. Falou, pastor, isso. Eu aconselhei ele. E o conselho que eu dei foi biblicamente correto. Aconselhei ele biblicamente correto, eticamente, moralmente correto, tudo certo. Tudo que eu falei para ele estava correto, impecável, baseado na experiência. Tudo bem, errado, necessariamente falando não. Eu falei, vamos orar. Coloquei a mão sobre o ombro dele e fui orar. E nós podemos orar sem colocar o coração. Nós podemos orar fazendo discursos. E naquele dia, quando eu estava orando, o Espírito Santo falou, e eu? Eu tomei um susto, abri o olho. Eu pensei que ele tinha falado para mim. E eu percebi na hora, o Espírito Santo não precisa de 2 horas para falar com você. Uma coisa que demora 2 anos para qualquer um de nós falar. Em 1 segundo, numa impressão, ele pode transmitir terabytes de informação. Ele é o Espírito Santo. Quando ele disse, e eu? Uma ficha se desenrolou num flash diante de mim. Pum! Você fez tudo eticamente, profissionalmente, biblicamente, teologicamente falando. Mas eu não participei. E no meio da oração, sem ele perceber, eu mudei. Eu não mudei as palavras. Eu não mudei o que eu ia falar. Eu não mudei as conclusões que nós tivemos. Eu mudei, porque na minha boca, eu coloquei meu coração. Eu estou sendo vulnerável com vocês. Estou falando uma verdade, irmãos. O pastor também erra. O pastor pega experiência, filho. O pastor decora a Bíblia. E tudo isso é necessário. Mas precisamos colocar o coração. Precisamos colocar o Espírito Santo. Nós precisamos colocar o Espírito Santo nas nossas orações rápidas. Pelo almoço. Precisamos pedir a visitação do Espírito Santo naqueles 3 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 50 segundos de oração antes de você dormir, do lado da sua cama. Precisamos colocar lágrimas, caindo sobre as páginas da nossa Bíblia nova. Precisamos, filhos. É isso que nós precisamos. Começamos a nossa igreja. Quando nós começamos no fundo de uma casa. Primeiro culto nosso foi na sala do Edésio. 20 e poucas pessoas. Corações sedentos.
pouco conhecimento do mover do Espírito, muito desejo de sermos visitados. Mas um pouco antes, não tínhamos uma sala com ar-condicionado para fazermos 24 horas de oração, tínhamos um buraco na gruta. Não tínhamos telhado muitas vezes sobre nós, tínhamos as copas da árvore lá embaixo no buraco. Não tínhamos os holofotes, tínhamos os brilhos das folhas das árvores. Não tinha como convidar minha mãe para ir lá. Minha mãe quase não falava português. Malemar ela ia conseguir descer na gruta. Mas eu podia pegar as folhas das árvores, colocar no meio da minha Bíblia, chegar de madrugada para minha mãe e falar: mãe, ora. E você vai ver o que vai acontecer. Minha mãe não sabia orar. Como nós oramos com as palavras do Evangelique. Mas a minha mãe sabia falar Jesus. Minha mãe não conhecia versículo de cor, mas o coração dela estava entregue para Jesus. No outro dia, mãe, aí, ela falou: tudo brilhou. Aquela folha brilhou, filho. O que é isso? Porque o Senhor não vai visitar discursos belos e elaborados. Pode ter. Ele vai visitar corações quebrantados. O maior discurso para o Senhor não é o que eu estou fazendo aqui agora, porque eu tenho que escolher as palavras para falar para vocês. Eu tenho que concatenar aqui na minha memória. Mas o maior discurso que eu e você podemos fazer é tacar a cara no chão e dizer: visita-me, Senhor. Eu não posso. As pessoas dizem que eu posso. O Senhor sabe que sem ti eu não sou nada. Depois dessa experiência que eu tive com esse irmão, passado um tempo, eu fui com a Silvani num lugar. Todas as pessoas, as mais de 50, tinham amizade com a gente. Nós somos convidados. Todas as pessoas: pastor, seria legal você estar lá com a gente, com a pastora. Nós fomos. Tiramos um sábado e fomos lá. Chegamos. Quando nós chegamos no lugar, era um pouco antes do almoço. Irmãos, desci do carro. Era como se a gente não estivesse lá. Pastor, você precisa dos outros dando tapinha nas suas costas? Na verdade, a gente não precisa, mas é bom. Ainda mais quando a pessoa convida a gente. Chegamos lá. Estava chegando a hora do almoço. Para eu conseguir cumprimentar alguém, eu tive que ir atrás, pegar pelo braço. Porque descendo do carro, as pessoas passavam, subiam. Parecia que a gente não estava lá. Foi chegando a hora do almoço e a gente consegui forçar uns 5, 6 me cumprimentar. O líder passou perto da gente, o que convidou. E eu falei assim: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não conseguimos almoçar. Eu falei assim: vamos embora. Vamos. Eu entrei no carro chateado. Eu falei: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei: Silvana, você percebeu? Ela falou assim: não entendi. E um silêncio veio sobre o carro. O Espírito Santo entrou ali. E quando o Espírito Santo vem, filho, a primeira coisa, nem sempre é te dar tapinhas nas costas. É para mostrar para você as suas misérias. Ele disse assim: ó, é ruim, né? O que você está sentindo é ruim. Você ficou algum tempo lá e foi ruim. Mas é o que você faz comigo por semanas. Não olharam para você? Tem dia que você não olha para mim. Você forçou as pessoas a te cumprimentar? Tem dia que eu te peguei pelo braço.
Você sorriu para pessoas. Tem dia que eu sorrio para você o dia inteiro. É ruim. É ruim que você está passando. Mas você faz a mesma coisa comigo. Por dias a fio. Você coloca a sua vida espiritual no automático. Você lê a Bíblia sem pedir a minha presença reveladora da palavra. Você ora porque você faz um discurso sozinho. Você coloca um louvor dentro do carro enquanto está indo para algum lugar, porque você quer ouvir uma música legal. Você nem sabe da letra. Você não presta atenção na letra. Você não concorda com a letra que eu inspirei aquele cantor a gravar. Porque você tem prática. Você já sabe como discursar. E o Espírito Santo falou, eu deixei aquilo acontecer. Eles nem perceberam. E tanto é que nem perceberam mesmo. Foi uma experiência muito difícil para nós. Mas uma experiência que eu carrego por toda a vida. Ele não visita performances. A nossa igreja foi crescendo. Um dia, a gente precisou de um retroprojetor para colocar lá no antigo templo, escrito a pincel. Crescemos, irmão. Compramos aqui. Precisamos então melhorar. Vamos melhorar nossa estrutura, vamos colocar um telão. Vamos orar para a gente, porque tem mais equipamento. Olha os equipamentos aqui. Mais gente para tocar. Vamos melhorar nossa organização. Vamos colocar mais holofotes. Vamos colocar mais luz. Tudo isso são coisas boas, porque a estrutura é necessária. A estrutura é necessária. Mas muitos se converteram e não conheceram a gruta. Muitos se converteram e não viram os anjos entrando aqui. Muitos se converteram e não viram as libertações, o poder de Deus. Muitos se converteram e não experimentaram o 11 do 11. Muitos se converteram e não viram aquelas conversões extraordinárias. Mas experimentaram a estrutura. Experimentaram a performance. E é tudo bom. Não estou dizendo que é ruim. Mas nós não podemos ficar com a estrutura e dispensarmos o Espírito Santo. Ele precisa estar sobre nós, de arrebentar mesmo. Crianças no culto infantil, eu já fui lá, gente. Crianças com fralda jogadas no chão, chorando e quebrantadas de uma coisa que talvez elas nem sabem direito o que é, mas a presença. Adolescentes e teens indo lá no welcome, invadindo o welcome e passar 2 horas lendo a Bíblia. Saiu até no jornal. E os meninos chorando ali. E alguns com as Bíblias surradas, porque não tinham dinheiro para comprar a Bíblia. Irmãos idosos, terminando o culto, sem conseguir levantar. E muitos cultos não terminaram, não teve amém no final. Pessoas passando na frente da igreja, chorando, porque foram atraídos por alguma coisa que eles não sabiam o que era. Entraram e disseram, o que é isso? Tem que dar safanão em pessoas, no final do culto, porque estavam chorando, e não conseguiam parar de chorar, porque estava gostoso demais, chorar daquele jeito. Votos e consagrações até estranhas, porque a vida espiritual, a vida com Deus, não é baseada em regras,
é no mover, é nas visitações. Pode ser num buraco, lá em Jerusalém, onde a igreja nasceu, ou pode ser numa catedral. Ele precisa se mover sobre nós. Amém, filhos? Quem quer consagrar a sua vida hoje ao Espírito Santo de Deus? Quem quer voltar ao primeiro amor? Quem quer experimentar as visitações além das performances? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Ele disse para mim e para a Silvani: tem dia que eu quero falar com vocês, vocês não ouvem, porque vocês estão ouvindo tantas coisas. Tem dia que eu toco você, você não me sente tocando, porque as suas mãos estão tocando outras coisas. Feche os seus olhos, filho, e consagre a sua vida ao Senhor.